A Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu agora há pouco suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da organização. Foram 93 votos a favor. Os Estados Unidos lideraram a campanha pela saída da Rússia por causa das evidências de crimes de guerra na Ucrânia. Vamos ao vivo até a sede da ONU com a nossa correspondente, a Sandra Coutinho. A Sandra acompanhou aí, portanto, essa reunião. Sandra, bem-vinda, boa tarde. O que é importante destacar aqui para a gente, por favor? Boa tarde para você também, Trali. Obrigada. Eu vou começar com o placar de votação. Como você disse, foram 93 votos a favor, foram 24 contra e 58 se abstiveram. A Assembleia Geral decidiu, então, suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos pelo que chamou de graves e sistemáticas violações, abusos aos direitos humanos na Ucrânia. O pedido, como você disse, foi feito pelos Estados Unidos depois das imagens que vieram à tona mostrando o que parece ser uma matança indiscriminada de civis na cidade de Bucha, nos arredores da capital Kiev. A embaixadora dos Estados Unidos aqui na ONU, a Linda Thomas-Greenfield, disse que a mensagem para a Rússia é a seguinte, que o mundo não vai permitir que o país continue a agir impunemente e finja que respeita os direitos humanos. O embaixador russo, o Vassily Nebenzia, ele rebateu essa afirmação e disse o seguinte: nem um único civil ucraniano sofreu esse tipo de violência que os Estados Unidos estão dizendo. A Rússia afirma que os corpos de civis, que a gente viu nas imagens, só apareceram nas ruas de Bucha depois da retirada das tropas russas. O Conselho de Direitos Humanos tem sede em Genebra, na Suíça. Ele foi fundado em 2006 e tem 47 integrantes. E até hoje só um outro país tinha sido suspenso, a Líbia. Foi suspensa em 2011, depois de ordenar o massacre de opositores do próprio regime de Muammar Gaddafi em protestos pela democracia. E para suspender a Rússia eram necessários 2/3 desses 193 votos ou dos votos válidos. Como a gente viu, foram muitas abstenções, 58 abstenções. Desde o início da guerra, no dia 24 de fevereiro, a Assembleia Geral já tinha se reunido 2 vezes para discutir a guerra na Ucrânia e adotou 2 resoluções contra a Rússia, uma com 141 votos a favor e a outra com 140. Tralha. Obrigado, Sandra, pelas informações ao vivo. E, infelizmente, nada de cessar-fogo, nada de acordo de paz na Ucrânia, tanto que mulheres, crianças, idosos foram aconselhados a fugir da cidade de Dnipro, que é uma das maiores da Ucrânia. O prefeito fez esse apelo porque está com receio do aumento dos conflitos nessa região leste do país. O ministro das Relações Exteriores ucraniano fez um alerta forte hoje também, dizendo que a batalha nessa região deve lembrar a Segunda Guerra Mundial. Ucrânia, dia 43 da invasão russa. As tropas de Putin retomaram a ofensiva no leste do país. Mina! A Rússia teria concluído a retirada das regiões de Kiev e Chernihiv no norte. Agora se concentra em Donetsk e Luhansk, a região de Donbass. Milhares de pessoas tentam fugir de lá enquanto ainda é tempo. A artilharia e os ataques aéreos russos continuam ao longo da linha de controle do Donbass. O progresso no leste é o principal objetivo das forças militares russas, segundo a inteligência britânica, que ressalta que as tropas russas provavelmente vão continuar enfrentando problemas. O porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas diz que unidades russas estão em acampamentos em várias regiões da Rússia na fronteira com a Ucrânia. Os militares se recusam a participar de novas hostilidades. A condição moral e psicológica desse pessoal é baixa e tende a se deteriorar. O comando das Forças Armadas russas continua procurando maneiras de reabastecer as suas unidades com recursos humanos. A Rússia intensificou o trabalho com recrutas que foram dispensados do serviço militar desde 2012. Nesta quinta-feira, mais moradores de Kiev voltaram a circular pela capital ucraniana.
Muitos estavam nervosos ao voltar para suas casas, depois que os russos se retiraram dos arredores da cidade. A manicure, de 24 anos, diz que estava com saudades de Kiev. Aqui é a minha casa, disse ela. Essa outra moradora, que tinha fugido para a Moldávia, falou que quer ficar perto dos pais. Em outras partes da Ucrânia, os ataques continuaram de forma intensa. Tropas russas bombardearam a infraestrutura civil de Kharkiv 48 vezes nas últimas 24 horas e destruíram prédios históricos da segunda maior cidade da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo afirmou que mísseis destruíram 4 instalações de armazenamento de combustível ucraniano. Os depósitos eram usados para fornecer combustível para as forças ucranianas perto de Kharkiv, Mykolaiv e em Donbass. Em Bucha, o número de corpos de civis encontrados cresce a cada dia. Até ontem à noite eram 320. Quase 90% são feridos por balas, não por estilhaços, afirmou o prefeito Anatoly Fedoruk. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou que mais de 1.000 pessoas que fugiram ontem de Mariupol chegaram em segurança a Zaporíjia. Uma equipe tentou repetidamente nos últimos dias chegar a Mariupol sitiada, ficando a 20 quilômetros da cidade. Mas as condições de segurança no terreno impossibilitaram a entrada. A chegada deste comboio a Zaporíjia é um grande alívio para centenas de pessoas que sofreram imensamente e que agora estão em um local mais seguro. Está claro, no entanto, que milhares de civis presos em Mariupol precisam de uma passagem segura e de ajuda, disse Pascal Rand, chefe da delegação da Cruz Vermelha na Ucrânia. Em Mariupol, nem todos querem ir embora. Ala diz que o marido dela falou que eles não vão sair dali. Vamos ficar até o fim, aconteça o que acontecer. Ele gosta de morar aqui, do mar, é pescador. 10 novos corredores humanitários devem ser abertos hoje, mas a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, avisou que os moradores que quiserem deixar Mariupol terão que usar os próprios veículos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alegou que a Rússia está usando crematórios móveis para sumir com os corpos dos mortos. Novas imagens de devastação na região de Kiev foram publicadas pelas Forças Armadas da Ucrânia hoje e mostram o que os tanques russos causaram a Borodianka. Além da invasão russa, 13.000 pessoas viviam na cidade. Agora, em sua maioria, está destruída e deserta. O Boletim Diário do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia publicou numa rede social que a Rússia já perdeu quase 19.000 soldados desde 24 de fevereiro, dia da invasão. Mas esses números não podem ser verificados de forma independente. E tudo leva a crer que muito mais gente ainda vai morrer, né? Os países da OTAN concordaram que vão aumentar a ajuda à Ucrânia, incluindo aí o envio de mais armas. A informação é do secretário-geral da Aliança Militar, que se reuniu hoje com ministros das Relações Exteriores em Bruxelas. E sobre isso eu chamo ao vivo aqui a Bianca Routier, nossa correspondente na Europa. Bianca, boa tarde, muito bom conversar contigo aqui. Traz mais detalhes então para a gente, por favor, em relação a esse envio de armas para a Ucrânia, porque o país tem feito um apelo desesperado, dizendo que precisa de mais arma, mais arma, mais arma. Apelo reforçado hoje, Trali. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Nem o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, nem o secretário-geral da OTAN deram detalhes sobre quais países devem enviar quais armas, mas o chefe da aliança destacou que os aliados já estão fornecendo uma ampla gama de sistemas de armamentos, incluindo algumas armas da era soviética e outras mais modernas. O principal general americano disse que a Ucrânia já recebeu dos Estados Unidos e de aliados 25.000 sistemas antiaéreos e 60.000 sistemas antitanque. Jens Stoltenberg alertou que a guerra pode durar
anos com um risco de escalada além da Ucrânia. Disse que a chave para uma solução está nas mãos do presidente russo, mas reforçou: precisamos ser realistas e não há indicações de que Vladimir Putin tenha desistido do objetivo de controlar o país vizinho. E por isso, os aliados concordaram em dar mais apoio às forças armadas ucranianas. Foi em resposta ao pedido do chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, que viajou até Bruxelas para participar da reunião. Ao chegar, ele resumiu o pedido que o levou até lá. Armas, armas, armas. E em dias. Mais do que isso, pode ser tarde demais. Kuleba frisou: por mais estranho que possa parecer, as armas vão servir ao propósito da paz. O ucraniano também teve uma reunião com os ministros do G7, o grupo que reúne 7 dos países mais industrializados do mundo, e contou sobre os horrores da guerra. O G7 divulgou, então, uma declaração conjunta condenando o massacre em Bucha e outras cidades ucranianas. O diretor do Escritório Europeu da Organização Mundial da Saúde, Hans Kluge, destacou que já foram 91 os ataques a instalações médicas, deixando 73 mortos. Ele reconheceu que a OMS está se preparando para todos os cenários possíveis, incluindo o uso de armas químicas. E mandou uma mensagem, Tralli: o remédio capaz de salvar vidas que a Ucrânia precisa agora é a paz. Essa paz que mesmo a gente tão distante sonha com ela, né? De ver o desespero, o sufoco e tanta gente morrendo lá no leste europeu. Obrigado pelas informações, Bianca. Um ótimo trabalho para você. As Forças Armadas da Ucrânia divulgaram um vídeo feito com um drone, olha isso, que mostra trincheiras abertas perto da usina nuclear de Chernobyl. De acordo com autoridades da Ucrânia, as trincheiras foram cavadas pelo exército russo, que ocupou a região. A empresa nuclear estatal ucraniana afirmou que as trincheiras estão na Floresta Vermelha, a área mais radioativa na zona de exclusão de Chernobyl. Uma grande área ao redor da usina só pode ser acessada por funcionários especializados. A Floresta Vermelha é considerada tão radioativa que nem essas pessoas podem entrar no local. A região recebeu esse nome depois do acidente nuclear de 1986, quando o vazamento de material radioativo deixou toda a vegetação avermelhada. Funcionários ucranianos da usina estão monitorando os níveis de radiação desde a invasão russa. A Rússia ainda não se manifestou. E com as imagens impressionantes de massacres na Ucrânia, a discussão sobre crimes de guerra dominou o cenário internacional. A Câmara dos Estados Unidos, por exemplo, aprovou uma lei que pede uma investigação de possíveis crimes de guerra cometidos durante a invasão russa da Ucrânia. Mesmo numa guerra, há crimes inaceitáveis. E, em geral, eles têm nome. Na guerra da Ucrânia, vários nomes. Mariupol, Borodianka e, claro, Bucha. Para o Conselho de Segurança da ONU, o presidente ucraniano descreveu o que a população da cidade passou durante a ocupação militar russa. Eles foram mutilados, mulheres foram estupradas na frente de seus filhos. O secretário-geral da ONU ordenou uma investigação imediata para que os culpados possam ser julgados. Mas julgados onde? E por quem? E exatamente pelo quê? Crimes contra grupos, como genocídio, por exemplo, são considerados crimes contra a humanidade. Mas quando acontecem durante um conflito armado, são classificados como crimes de guerra. Por incrível que pareça, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, existem normas que regulam os conflitos armados. Elas são baseadas nas Convenções de Genebra e a ideia é a seguinte: uma guerra acontece entre militares. Os civis que estão no meio têm que ser protegidos ao máximo. Então são crimes de guerra, por exemplo, impedir a chegada de alimentos e remédios na zona de conflito, usar civis como escudos humanos e homicídios intencionais de civis. Mas é claro, na prática, na guerra, há uma zona cinzenta. Se a necessidade militar for justificada, o ataque contra civis pode não ser considerado um crime de guerra. Porém, é difícil classificar como necessidade militar, por exemplo, o bombardeio de prédios públicos e hospitais. E na Ucrânia, há várias evidências de hospitais destruídos. Foi por isso que no dia 2 de março, o Tribunal Internacional de Haia, na Holanda, anunciou a abertura de um inquérito por crimes de guerra na Ucrânia, para começar a coleta de provas. Até hoje,
poucos criminosos de guerra foram julgados em Haia. O caso mais famoso é o ex-presidente da Iugoslávia, Slobodan Milošević, que morreu antes de ser condenado. No começo da guerra, o avião Antonov AN-225, um dos orgulhos da Ucrânia, foi destruído em um bombardeio. E só agora surgiram imagens de como ficou o Antonov. O maior avião de cargas do mundo esteve no Brasil 2 vezes. Para os apaixonados por aviação, uma obra de arte. Olha o tamanho desse negócio. Para a Ucrânia, um símbolo de força. Mas foi isso que restou do Antonov AN-225, o maior avião do mundo, depois dos bombardeios russos ao aeroporto de Gostomel, nos arredores de Kiev, em 27 de fevereiro. O primeiro voo do Antonov 225 aqui na América do Sul foi no Brasil. Em 2010, a aeronave passou pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Em 2016, foram 2 paradas: o aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, e mais uma vez, Cumbica. Nas 2 vezes em que ele veio ao Brasil, eu estava lá. Uma vez eu estava trabalhando e no outro dia eu não estava trabalhando, mas eu fiz questão de ir até o aeroporto para ver. Porque realmente é algo monumental. Mesmo para gente que trabalha na aviação, e ele é tão grande, para você ter uma ideia, que quando ele chegou em Guarulhos, ele não conseguia parar em nenhuma posição do aeroporto. Ele teve que parar de uma maneira tal que 3 posições foram inutilizadas para poder caber aquele avião inteiro, pelo fato do comprimento dele. O Lito Souza é piloto, especialista em aviação e um aficionado pelo assunto. A portinha dele abriu. Ele acompanhou e registrou tudo, sem nunca imaginar que um dia a aeronave seria destruída. O primeiro sentimento foi de incredulidade. E depois que vieram as imagens, aí veio aquela sensação de isolação, eu acho. A missão aqui no Brasil, em 2016, era levar um transformador de 150 toneladas até o Chile. E foi justamente para transportar equipamentos gigantes que a aeronave foi projetada. Era um apoio ao programa espacial soviético na disputa pelo domínio espacial com os Estados Unidos, um dos capítulos da Guerra Fria. Ele transportava o Burano, né, que é o ônibus espacial da ex-União Soviética, né? Era o assim chamado. Ele vinha sobre o Antonov. Ele tinha essa capacidade de rapidamente, né, transportar o ônibus espacial para que ele pudesse ser reutilizado. Imagine um prédio de 28 andares. O Antonov AN-225, o maior avião do mundo, tinha 84 metros de comprimento, mesmo tamanho do prédio. Um avião de passageiros, do tipo que faz a ponte Rio-São Paulo, por exemplo, tem em torno de 40 metros. O cargueiro tinha 6 motores. Eram 4 rodas no trem de pouso dianteiro e 28 rodas no principal. Ele tem um peso de decolagem de 640 toneladas. Maior do que qualquer outro avião. Ele tem um compartimento de carga, o porão principal, onde você leva a carga, ele é pressurizado, ele pode levar uma carga de comprimento de 70 metros, o que é uma coisa excepcional. Além disso, ele carrega pela frente e por trás, portanto, você não exige equipamentos especiais, você pode dirigir um caminhão para dentro desse avião e sair. Entra por trás, sai pela frente, etc. Ele foi utilizado, inclusive, para transportar para a China distribuição de vacinas no mundo, inclusive. O Antonov AN-225 também era conhecido como Mria, palavra em ucraniano que significa sonho. Reconstruir o avião pode ser impossível, mas talvez o sonho não esteja totalmente perdido. Há anos, a Ucrânia busca recursos para finalizar uma segunda versão do AN-225. A Antonov Airlines criou um fundo internacional em busca de doações para, quem sabe, um dia ver novamente o gigante pelos ares. Esse avião está no processo de fabricação, foi abandonado porque não tinha utilidade, vamos dizer, não era viável economicamente, mas aparentemente com a destruição do primeiro, é muito provável que passe a ser viável a construção, a finalização
na construção do segundo. Essa semana, um dos pilotos do AN-225 visitou o aeroporto e viu de perto a destruição da aeronave. Ele contou que a última vez que conduziu o 225 foi há 2 meses e que a tristeza é indescritível. A indústria de defesa ucraniana diz que a restauração vai custar mais de 3 bilhões de dólares e levar pelo menos 5 anos. E a empresa diz que vai em busca desse sonho e que vai fazer de tudo para que a Rússia pague pelo conserto. E ainda hoje, Jair Renan, filho do presidente Bolsonaro, é esperado para prestar depoimento no inquérito que apura suposto tráfico de influência no governo e lavagem de dinheiro. E veja a seguir, a cesta básica de alimentos volta a subir e os casos de dengue aumentam 70% no Brasil. Eu volto já com muito mais aqui para você.